Fã do esporte, lembra de colocar o despertador amanhã, liga na ESPN Brasil no início do dia e vai embora até o final com as transmissões da Super Terça. Números do Everton Ribeiro pelo Flamengo, 40 jogos nos 6 primeiros meses, nos últimos 6 meses 29, 7 gols para 2, 6 assistências para 4. A gente fala sobre isso porque saiu uma matéria que também repercute no espn.com.br, que o Everton Ribeiro é um dos jogadores que o Flamengo estaria disposto a negociar. Agora eu vou chamar um cara que está muito bem, viu? Melhor que todos nós, viu, Bruno Vicari? O Pedro Henrique Torre está direto do Maracanã. Olha onde ele está, direto do Maracanã, para acompanhar todas as informações do Flamengo que entra em campo amanhã. Bom dia, Pedro. Bom dia, Mari, bom dia, Bruno, também Eugênio, Marra, todos os amigos que estão aí na manhã do Sport Center. Exatamente, estamos aqui no Maracanã, palco do jogo de amanhã, tem sido palco de vários jogos em sequência, mas amanhã tem Flamengo e União Calera, a gente vai transmitir, tem o Fox Sports a partir das 18h30, e o Flamengo nessa expectativa de já abrir uma frente no seu grupo, né? Estreou muito bem, aquela vitória de 3-2 de virada sobre o Vélez na Argentina, e aí no fim de semana, aqui mesmo no Maracanã, sábado à noite, foi campeão da Taça Guanabara pela 23ª vez. O técnico Rogério Ceni adoçou um pouco a boca dos torcedores, botou Gabigol e Pedro juntos, ele também escalou Bruno Viana ao lado do Gustavo Henrique na defesa, Arão no meio de campo, tentando agradar um pouco para todo mundo ficar um pouco mais contente, né? Mas a gente sabe que é bem provável que ele repita esse tipo de formação na partida contra o La Calera amanhã aqui no Maracanã. Rodrigo Caio deve seguir fora, ainda se recuperando de uma fibrose na coxa direita, né? Ainda sente muitas dores, então deve ficar fora dessa partida de amanhã, praticamente descartado. E aí a gente pode ter uma dúvida assim, será que o Arão volta para o meio de campo e aí Bruno Viana e Gustavo Henrique formam a defesa rubro-negra? A gente vai ficar nessa expectativa. O Flamengo se reapresenta hoje à tarde ao técnico Rogério Ceni para os preparativos finais mesmo para essa partida, e a gente está aqui no Maracanã. O Maracanã está mudando de cara toda hora, né? Uma hora Fluminense, outra hora Flamengo, a gente acompanhando. Eu vou pedir o nosso Eduardo Pereira para mostrar um pouquinho para a gente aqui. O pessoal já estava trabalhando desde 7 horas da manhã mais ou menos ali para montar o mosaico para esse jogo de amanhã, as bandeiras, camuflar completamente o Maracanã, porque teve jogo ontem de manhã do Fluminense e amanhã tem jogo do Flamengo. Então ele vai trocando de roupa conforme o baile que ele vai dançar. Dessa vez vai ser rubro-negro, botou esse mosaico com Vamos Flamengo. Quer dizer, se a torcida não pode estar presente fisicamente aqui no Maracanã, de fato ela consegue mandar um pouco de energia, fazer um movimento bonito aqui dentro para tentar apoiar o Flamengo, que se de fato abrir esses 6 pontos no seu grupo, venceu o La Calera, depois venceu o Vélez, depois tem 2 partidas seguidas fora do Maracanã, pode até encaminhar a vaga, ficar com mais tranquilidade até para disputar as semifinais do Campeonato Carioca. Bruno, Mari. Ô Pedro, antes da gente falar do jogo, eu quero ver de novo aí, encher a nossa tela, e vou pedir para o Eugênio Leal avaliar categoria aí, quesitos, alegorias e adereços, Eugênio, porque olha que coisa linda aquele mosaico. Eu vi Pão de Açúcar, eu vi... Vou pedir para o Eduardo Pereira viajar de novo. Não é, Pedro? Ele está viajando de novo ali para mostrar. Isso. Tem Corcovado, 2 taças da Libertadores. Tem também o Cristo Redentor ali, tá bem bonito. Vamos Flamengo. Expectativa, o pessoal terminou de montar agorinha. Estavam desde 7 horas da manhã e aí, força-tarefa, deu tudo certo aí. O Flamengo tá preparado, quer dizer, o Maracanã neste caso está mais do que preparado para receber o Flamengo amanhã. E aí, Bruno, com essa maratona de jogos que o Maracanã tem enfrentado, da dupla Fla-Flu, foram 4 jogos em 6 dias. Depois desse jogo de terça-feira, ele vai passar por um intensivão para melhorar as condições do gramado, vai trocar o plantio para grama de inverno, quer dizer, vai ter toda uma preparação para que o gramado esteja em melhores condições. Ele visualmente aqui está bacaninha, a gente está observando aqui que ele parece em boas condições, né? Mas vai ser muito melhorado a partir daí, porque o Maracanã pode ter um respiro de 2 semanas. A tendência neste fim de semana é que os jogos da semifinal do Campeonato Carioca sejam disputados em Volta Redonda e também no Estádio Luso Brasileiro da Portuguesa. Então, dá um respiro, Flamengo e Fluminense jogando fora pela Libertadores para melhorar as condições do gramado e aí poder apresentar um bom futebol para os 2 clubes, né? Então, essa é a tendência. A gente fica observando aqui o que está acontecendo. Vamos estar ligado o tempo todo
ligado nessa programação. Semana de Libertadores, agora a gente consegue se divertir e também informar bastante o fã de esporte. Bruno. Dá nota, Eugênio. Ah, tá lindo, né? Tá lindo. Ainda tá inacabado. Tem um trechinho ali que tá faltando cobrir ali, do lado esquerdo ali, mas muito legal a ideia das taças da Libertadores, né? Uma em cada lado, com pão de açúcar, com o Cristo Redentor. Muito legal. Se colocar ali uma vírgula depois do Vamos e uma exclamação depois do Flamengo, fica a nota 10. Tem isso também. Ei, Marra, agora o Rogério Ceni estava avaliando o União La Calera, a gente estava vendo até aqui embaixo, o time do Valdívia empatou o primeiro jogo com a LDU e o Rogério prevê um grupo assim mais difícil do que a gente imaginava. Você concorda com ele, Marra, ou é só o discurso ali do Rogério? Não, eu acho que ele tem que falar isso mesmo. Eu acho que tem uma questão de discurso e de seriedade, mas ele tem que colocar essa seriedade mesmo. Porque ele trabalha no dia a dia com os jogadores e se ele chega numa entrevista coletiva e promove o oba-oba, aí esquece. Então ele tem que... A seriedade faz parte do trabalho do Rogério, inclusive sempre fez, né? Desde o trabalho do Rogério como jogador. E ele tem que estudar o União La Calera, ele tem que saber realmente, o jogo está em cima, o jogo é agora, ele não precisava estudar mês passado, agora ele precisa entender mais. E acho que vai ser um jogo com característica diferente. O resultado do Flamengo, para mim, foi um resultado muito bom, o da semana passada, com um jogo que impôs também limites ao Flamengo. O Flamengo se viu em apuros, tomou 1-0, fez 1-1, tomou 2-1, mas o Flamengo conseguiu um grande resultado contra o adversário mais duro do grupo, no meu modo de ver. As coisas podem se desenhar de forma diferente. E quem tem que facilitar a vida é o próprio Flamengo, encarando o União La Calera com muita seriedade. É isso que eu espero do Rogério mesmo. Eu vou mandar de volta para o Pedro Henrique Torre, porque antes da gente começar a falar sobre Libertadores, apareceu a tela ali do Everton Ribeiro. E aí eu queria saber, Pedro, se você tem alguma informação sobre essa situação do jogador, que o Flamengo estaria disposto a negociar o Everton, caso chegue alguma proposta. Em que pé que está essa condição do Everton Ribeiro? Olha, Mário, pelo que a gente conversa assim, nos bastidores do Flamengo, não tem ninguém tratado basicamente como inegociável. Pode parecer até um exagero isso, mas de fato o Flamengo entende as condições financeiras atual no mundo da pandemia. É claro que você tem prioridades assim para negociar, né? Você vai primeiro ali tentando os garotos para manter de fato o time muito forte, mas se chegar uma oferta muito tentadora por algum dos titulares, o Flamengo vai analisar com todo carinho e tem possibilidade, claro, de fazer negócio. O Everton Ribeiro está incluído nessa situação. Ano passado até teve essa possibilidade dele se transferir para o mundo árabe. O Flamengo pediu mais alto, eram cerca de 10 milhões de dólares, se eu não me engano. Não houve acerto, a janela fechou e o Everton Ribeiro permaneceu. Ou seja, o simples fato de o Flamengo fazer uma contraproposta para o time do mundo árabe, nem estou me lembrando agora qual era o time exatamente, mas o Flamengo já se mostrou disposto, claro, a negociar. Everton Ribeiro acabou de completar 32 anos, tem um contrato mais extenso com o Flamengo, foi muito valorizado depois de 2019 ali, houve um reajuste parrudo para ele renovar o seu vínculo com o Flamengo. Então, há uma possibilidade sempre de negócio. Eu acho assim, o Flamengo, pelo que a gente conversa, seria mais difícil assim, negociar um Gabigol, o Arrascaeta, algo mais forte nesse sentido para segurar. Mas, de fato, o Everton Ribeiro, com 32 anos, não tem os 24 ou os 25, 26 do Arrascaeta, então fica mais fácil de fazer essa negociação. E também neste momento o Everton Ribeiro não está no seu auge, embora o Rogério Ceni considere o jogador muito importante taticamente. Se não está no momento técnico muito brilhante, taticamente tem ajudado o time, principalmente na famosa recomposição aqui pelo lado direito do gramado. Com o Isla, né, ali, ele tem esse papel. Mas acho que o que o Pedro está deixando claro também para a gente, Eugênio, é que não é simplesmente se desfazendo do jogador, certo? Mas se chega uma proposta desse peso, que a gente estava avaliando aqui, caramba, 10 milhões de euros, né? Se chegar uma proposta desse peso, aí o Flamengo não vai ficar segurando o jogador a todo custo, né? Mas não é que está simplesmente desmanchando o time, certo, Eugênio? Sim, uma proposta dessa é algo, na minha opinião, assim, muito atraente. Se aparecer uma proposta desse 10 milhões de euros, você conta nos dedos aqui, ó, dessa mão,
Qual jogador hoje do futebol brasileiro que quando chegar ali uma proposta de 10 milhões de euros, ele não é negociado?